Bom dia a todos, sou Enéas Brum, é um grande prazer tê-los aqui no Encontro de Usuários ESRE 2020. É um grande prazer poder apresentar nossas ideias, nossas visões a esse grande público que é a comunidade ESRE do Brasil. Esse grande público que desenvolve projetos, que trabalha por suas comunidades e por suas empresas. Eu sempre tenho uma pergunta: o que nos traz aqui? O que nos move? A resposta disso está nas nossas causas. E para nós podermos atender às nossas causas, precisamos aprender, precisamos nos inspirar, precisamos inspirar outras pessoas e precisamos principalmente sintonizar. Sintonizar o movimento, nosso movimento pessoal, o movimento do nosso negócio, com todos os movimentos que acontecem nesse país. Nós estamos passando por uma experiência extraordinária. Muitas das referências que tínhamos em nossa vida pessoal, em nossa vida social, em nosso trabalho, nos negócios, têm se mostrado inúteis. É como se tivéssemos um nevoeiro que baixou sobre todo o planeta. Os nevoeiros compõem cenários de incerteza e suspense. Estamos justamente agora passando por esses momentos de incerteza e suspense. As informações são incertas. É difícil distinguir o que é verdade, mas nós temos que prosseguir. Nossas metas, nossas causas, temos que prosseguir. Os nevoeiros são experiência comum aos pilotos de avião. Eu sou um desses pilotos, eu sou um piloto de aviões. Quando entramos em um nevoeiro, isso geralmente vem acompanhado de turbulência. Estamos voando IFR. Isso significa que perdemos todas as referências externas. As referências que temos são os instrumentos do avião. É necessário saber usá-las. Algumas vezes, pilotos que não sabem usar esses instrumentos entram inadvertidamente, acidentalmente, nessas condições de nevoeiro. É perigoso, muitas vezes é fatal. A pandemia é como um denso nevoeiro instalado sobre todo o planeta. A navegação das nossas organizações e mesmo o nosso trajeto pessoal estão sendo impactados por essa perda de visibilidade. É o mesmo nevoeiro para todos, para todas as empresas, mas percebemos que há diferentes impactos para cada organização. Algumas organizações fluem e atravessam esse nevoeiro com menos oscilações, outras sofrem fortemente. Essa figura que vocês veem é um painel analógico. Vocês veem instrumentos que parecem relógios. Os pilotos de aeronaves mais antigas usavam esses instrumentos para conduzirem o seu voo. Era o modelo analógico da direção, o modelo analógico da condução de um voo. Este outro painel, nesta outra figura, é um painel digital. Glass Cockpit é o nome mais comum desse painel. Os novos aviões são todos assim. Como é a sua empresa hoje? Que painel a sua empresa tem? Um desses painéis de velhos relógios ou um desses painéis mais modernos, digitais? A diferença não são só os painéis, a diferença não é apenas trocar relógios por telas. A diferença também é em toda a estrutura de informação. Nesse painel antigo, cada um desses instrumentos está ligado a uma linha que vai a um sensor externo ao avião. Já no painel novo, no painel moderno, há um barramento, uma plataforma que gerencia todas as informações de voo e transmite essa plataforma, essas informações, para os sistemas que operam essas informações e dão todas as indicações que o piloto necessita para avançar. E como é a sua empresa? Os instrumentos que você usa na sua empresa são parecidos com esse do painel do avião antigo ou eles são parecidos com esse do painel mais novo, moderno? E a diferença não é apenas o painel, não é apenas trocar esse relógio por telas. Como na empresa, não é apenas instalar alguns sistemas digitais. A diferença também está na arquitetura com que essa informação é tratada. Nessa arquitetura mais antiga, cada um desses relógios estava ligado a um sensor externo ou a um sensor eletrônico, e cada um desses relógios dava uma informação que o dirigente do avião, o piloto, ele deveria
processar essas coisas separadas e conduzir o avião. No outro painel existem todas as informações que o avião produz, as informações de voo, as informações dos auxílios eletromagnéticos que o avião recebe, informações de radar, elas convergem para uma barra. E essa barra processa as informações e distribui essas informações já conectadas, já sobrepostas para o piloto. E o piloto, então, tem uma visão muito mais clara de como conduzir a sua aeronave. Particularmente, eu passei pela experiência de ter que aprender, eu voei esses dois painéis, passei pela experiência de ter que aprender um novo painel. Isso para mim foi um pequeno exercício de esforço, porque estudar esse novo conceito, estudar esses painéis. Mas depois que eu voei e passei por alguns tempos fechado, por alguns nevoeiros com esse painel, eu posso dizer para vocês que a transformação digital das aeronaves permite uma condução muito mais segura nesse tempo de incertezas. Nesse tempo de narrativas, nesse tempo em que a gente percebe algumas organizações mais avançadas na adoção de tecnologias digital, conseguindo passar com mais controle, sofrerem menos danos com essas mudanças bruscas que estão em acontecimento, que estão agora, que nós estamos vivenciando agora. Ainda não acabou, né? As empresas que também adotaram uma visão de cloud para instalar seus sistemas e dados remotamente, para essas empresas, pouco mudou com a pandemia. Os seus sistemas continuaram seguros na cloud e essas empresas conseguiram operar quase como se fosse apenas uma mudança do local de trabalho. E é incrível, ao contrário do que podemos pensar, para algumas empresas houve um aumento substantivo de produtividade. Quer dizer, nesse nevoeiro, algumas aeronaves estão voando com mais segurança do que voavam sem o nevoeiro. É difícil de explicar. Talvez não. Talvez não. Porque agora a gente tem que se voltar para os instrumentos que dão informações reais. Como eu falei a vocês, adotar essas tecnologias é mais do que uma transformação de instalar sistemas. É toda uma conceituação. É toda uma conexão com uma forma de trabalhar a tecnologia que é a visão das plataformas. E o que significa trabalhar com plataformas? Significa privilegiar os dados. Os dados, eles são o avatar da empresa. As plataformas, elas privilegiam esses dados, elas registram e conservam esses dados com segurança. As informações que cada empresa, cada organização gera na execução dos seus processos são um insumo muito importante para os negócios. Muito parecido com o avião. A informação que é gerada com deslocamento é muito importante para a condução do resto do voo. A plataforma ArcGIS, que é o tema central desse nosso encontro, dessa nossa conversa, ela possui o ferramental indispensável para gerenciar essas bases de dados, os instrumentos, os mecanismos, os engines, os motores que fazem análise espacial, nós nascemos na análise espacial, e também motores de inteligência artificial, motores para trabalhar com dados muito massivos. É uma plataforma também que se conecta com outras plataformas. Por exemplo, a IBM, por exemplo, a Microsoft ou HANA da SAP. Essa conexão significa a mesma abordagem. Plataformas que gerenciam dados, algumas gerenciam dados comerciais, algumas gerenciam dados de back-office, algumas gerenciam dados do ambiente de negócio, e o ArcGIS é uma dessas plataformas. Além dessa conexão, ela é uma plataforma escalável, você pode usar para pequenas empresas, você pode usar para grandes corporações, nós vamos ver aqui várias empresas de todos os portes falando das maneiras em que essa plataforma é usada. Nós estamos falando nessa arquitetura, nós estamos trazendo essa visão, nós estamos trazendo a metáfora do antigo avião e do novo avião, para que existe uma passagem. Eu pessoalmente experimentei essa passagem. E experimentei não só nos aviões, mas experimentei nas empresas, na empresa também, nas empresas que eu participo da gestão, essa passagem da gestão tradicional com a gestão baseada em ferramentas digitais, baseada em plataformas na nuvem. Conte conosco, conte com a imagem, conte com a Esri para suportar
a sua adoção dessas novas tecnologias. Nós somos empresas saudáveis, fortes e com uma equipe muito comprometida com o seu resultado. Bom dia.